Sai aqui. Boa tarde, pessoal. Todos me escutam? Bem, vamos iniciar o nosso webinar, a primeira sessão de 2017. E gostaria aí da ajuda de vocês, né? Nós estamos testando uma ferramenta nova de webinar, é diferente do Skype que nós utilizamos em 2016, então essa ferramenta nova está sob avaliação. Quero a ajuda de vocês para informar se foi fácil, se está ok, se a apresentação vai ser feita de qualidade, se vocês estão me escutando bem e principalmente se as ferramentas aí de interação também vão funcionar, ok? Vamos lá então. Assim que vocês estiverem vendo aí o meu primeiro slide da apresentação, avisem. Legal. O objetivo desse primeiro webinar de 2017 é tentar ajudar principalmente os canais que não têm tanto conhecimento de venda para governo ou que não trabalham tanto com governo a entrar nos padrões que a Kodak trabalha. Tá? Como vocês sabem, a Kodak tem um time bem completo e tem muito foco em venda para governo, tá? Especialmente em razão das nossas Sales Hunters, a Adriana, a Gisele e a nova Adriana também, que é a parte de serviços. Então, o objetivo não é ensinar ninguém a vender para governo. Tá? Basicamente, é tentar ajudar quem não tem tanto conhecimento. Legal? E mesmo as pessoas, os canais que têm mais conhecimento, que têm mais experiência, a gente consegue agregar um pouquinho de informação, um pouquinho mais de sabedoria. Tá? Esse conhecimento, novamente, é uma via de mão dupla. Tá? A gente ensina e a gente aprende. Legal? Então, iniciando aí o processo, o tema do nosso webinar é desenvolvimento e análise de oportunidades para venda, né, focadas em governo. Ok? Então, o que eu vou passar aqui é um pouquinho da experiência e do bate-papo, principalmente, que eu tive com as meninas, as Hunters, e com o objetivo de tentar colocar vocês inteirados com o padrão que a Kodak trabalha para oportunidades de venda para governo. Legal? Aqui um pequeno resumo do que nós vamos apresentar. Então, primeiro ponto, né? Por que vender para governo? Tipos de oportunidades, relacionamento com clientes de governo, desenvolvimento dos termos de referência, que é um ponto bastante importante, geralmente nos ajuda bastante aí nas oportunidades, o monitoramento dessas oportunidades de venda, análise de competitividade e acompanhamento e encerramento de oportunidades. Então, todos esses pontos serão abordados, alguns com mais conteúdo na tela e outros com mais conteúdo falado, tá? Em muitos casos aí vocês vão ver que tem pouco conteúdo na tela, porque o objetivo é tentar discorrer o assunto com mais detalhes para vocês. Legal? Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer alguma pergunta, essa ferramenta é diferente do Skype, então eu não consigo abrir o microfone para todos. Então vocês têm obrigatoriamente que do lado direito da tela de vocês aí, do comando do GoToWebinar, vocês têm um símbolo de interrogação, perguntas, vocês podem mandar as perguntas para mim, e ao final da apresentação eu vou responder todas as perguntas, ok? Então tá, vamos iniciar. Iniciando aqui pelo slide das nossas soluções. O que a Kodak Alaris oferece hoje no mercado? Tá? Então, as nossas soluções são baseadas em 3 pilares: software, tá? Serviços e hardware. Legal? Hardware vocês já conhecem bem, é tudo o line-up de scanners Kodak Alaris, o mais completo do segmento, o mais completo do mercado. A parte de serviços, basicamente, a parte de garantia, de atendimento técnico e agora também contando com a parte de profissional services. Então, são serviços, customizações de driver, serviços de instalação, toda a parte que tem a ver com serviços personalizados que a gente pode oferecer para os clientes, está dentro da parte de serviços, ok? E também a parte de software. Tá? A Kodak vem investindo bastante nos últimos três anos aí na venda
de soluções, tá? E quando eu falo soluções, engloba tudo isso que a gente está tratando, serviços e hardware também. Então, não é vender só o scanner, não é vender só a garantia, e sim vender um ambiente completo para que o cliente não sinta a necessidade de buscar soluções no mercado, soluções externas, algo que a Kodak não faz. Então, na parte de software, a gente investiu bastante nas ferramentas de captura, cada vez mais detalhadas, cada vez mais completas, tá? Ainda estamos em evolução, mas é o que a Kodak já consegue oferecer com maior qualidade. Legal. Quais são os nossos desafios, tá, em relação principalmente a governo, mas no mercado de forma geral? Primeiro, compartilhamento de informações. O objetivo de você oferecer soluções, e isso olhando para o mercado de forma geral, tá, é cada vez mais deixar essas informações na forma digital mais acessíveis. Tá? E quando eu falo mais acessíveis, é você ter a mesma informação para muitas pessoas ao mesmo tempo. Nós temos muitos clientes que hoje ainda trabalham com informação em papel, ou no máximo utilizam a informação sem inteligência. O que é informação sem inteligência? Eu digitalizo para mandar por e-mail, eu digitalizo para poder guardar esse arquivo no meu HD. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é fazer essa transformação digital, tá? Trazer mais inteligência para a informação, através, por exemplo, do compartilhamento de informações, da mobilidade. Hoje a Kodak tem ferramentas, tem equipamentos diferenciados que permitem maior mobilidade, tá? Tanto na parte software quanto na parte hardware, e também no sentido de oferecer esse tipo de solução para os clientes finais. Tá? Então, aí mesmo no texto que estou comentando com vocês, acesso a clientes mais distantes, consultas e tomadas de decisões em real time, isso tudo sempre ligado a uma das nossas soluções, uma das nossas ferramentas, ou ao conjunto delas. Nosso objetivo também é ajudar o back-office de forma geral. Tá? Quando falo de forma geral, é trazendo cada vez mais transparência nas atitudes, nos processos que nós e os nossos clientes, especificamente os clientes de governo, por exemplo, têm no dia a dia. Tá? Então, diminuir cada vez mais a dependência por documentos físicos. Tá? Diminuir a falta de segurança, ou melhor, aumentar a prevenção de fraudes. Prevenção de fraudes no sentido do quê? Cada vez mais você tendo acesso à informação de forma digital, tá? Essa informação vai se tornar mais segura, essa informação é uma informação que, através de ferramentas, por exemplo, como a criptografia ou a autenticação de documentos, se torna cada vez mais segura. A possibilidade de você fraudar, a possibilidade de você receber ou fornecer informações erradas, informações falsas, diminui. O nosso objetivo é trazer mais inteligência para esse tipo de informação. E por último, na parte de segurança, tá? A segurança através de ferramentas internas, seja ela através de protocolos de segurança, escalabilidade, integração com outras ferramentas, ferramentas de parceiro, ferramentas desenvolvidas pelo próprio cliente. Tá? O objetivo é sempre trazer mais inteligência para a informação. E quando eu falo mais inteligência, são várias verticais dentro desse conceito. Legal? Continuando aqui, um slide que eu sempre utilizo, alguns de vocês já devem conhecer bastante. Onde existe papel, existe oportunidade. Tá? O Brasil ainda é um país muito burocrático, depende de papel para muita coisa. E nesse ponto, para a gente é positivo. Tá? Para a Kodak é positivo. Tá? A Kodak Alaris, como vocês sabem, aí, é o fabricante que hoje oferece o melhor line-up de scanners, e a gente está migrando para ser o maior line-up, o melhor line-up de soluções. E o nosso objetivo não é acabar com o papel, mas sim tornar a informação que existe no papel mais inteligente, mais compartilhável, mais segura, mais acessível, tá? Mais rápida, proporcionando tomadas de decisões cada vez mais rápidas. Por que vender para o governo, pessoal? Tem muita gente, principalmente empresas ou canais que trabalham no mercado privado, que perguntam por que vender para o governo. Tá? O governo às vezes demora para pagar, o trabalho para vender para o governo é muito grande, é muito moroso. Então, por que vender para o governo? Hoje, por experiência própria, tá? E
e já trabalha com o governo há bastante tempo e também trabalhando com as hunters e com os canais especializados. Alguns deles, vocês aí que estão participando também, sabem que toda grande venda, a venda em quantidade, a venda geralmente com os maiores valores, tá? Todas são feitas, todas não, mas 50%, 60% desse tipo de venda vai para o governo. Seja ela para hardware, seja ela para solução, seja ela para serviço. Tá? Apesar de ser moroso vender para governo, de demorar o processo de venda para governo, é uma venda que até hoje compensa. Tá? E todo mundo está de olho. A gente pode comentar aqui que 15 anos atrás o mercado brasileiro entrou numa tendência muito grande de outsourcing, né? Outsourcing de impressão principalmente, mas não só de impressão, de todos os níveis de tecnologia. E essa onda, essa tendência chegou até a parte de digitalização. Tá? Tudo que se imprimia 10, 15 anos atrás, hoje se digitaliza. Existe uma necessidade de digitalização da informação. Não estou falando de digitalizar papel, estou falando da informação de forma geral. Tá legal? E quando a gente fala de informação, digitalização da informação, o conceito é muito mais amplo. Tá? E a parte de scanners, a parte de software de captura, está bem no meio desse conceito. Tá? Então, o mercado nunca esteve tão bom quanto está agora. Tá? Governo, empresas privadas, todos precisam de cada vez mais investir nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de solução, digitalização. E a gente está acompanhando, nos últimos 3 ou 4 anos, um forte crescimento dessas tendências dentro do governo brasileiro. Tá? Seja no judiciário, seja nas estatais, público-privadas, principalmente nos bancos, todos que já trabalham com esse tipo de negócio, ou seja, venda para governo, conseguem acompanhar e estão percebendo que o governo está comprando cada vez mais. E quando eu falo comprando, pessoal, não necessariamente comprando equipamento, mas contratando o serviço. Por exemplo, é um outro tipo de solução que cada vez mais vem ganhando força no mercado. Tá? Às vezes o governo não compra o equipamento, mas o governo quer comprar o serviço de digitalização, a solução de digitalização. E é nesse ponto que a gente também tem que começar a se diferenciar um pouco. Então a gente tem que começar a oferecer soluções mais completas, não necessariamente o Moving Box, vender sua caixa, e sim vender a solução mais completa possível. Seja ela apenas utilizando os equipamentos ou as soluções Kodak, ou integrando as soluções Kodak com ferramentas que vocês já possam oferecer também, ferramentas desenvolvidas pelos canais, ou ferramentas que possam ser integradas por outros parceiros de mercado, ok? O mercado de digitalização, quando a gente fala, nesse caso a gente está falando basicamente sobre hardware e scanner, tá? Que é um exemplo, acho que mais próximo que a gente pode utilizar. Dividido, a Kodak, na verdade, divide esse mercado em 3 partes, tá? E eu quero mostrar isso para vocês. Então, de que forma que isso é dividido? Entre governo, corporativo privado, verticais e nichos, tá? E aí, cada uma dessas verticais, cada uma dessas colunas, envolvendo aí a sua quantidade de possibilidades, ou os seus submercados. Tá? No caso de governo, muito forte na parte de tribunais, né, o judiciário, as secretarias públicas, as forças armadas, banco, seguro social, todos os governos, federal, estadual e municipais, todos compram, todos contratam. E existe muita possibilidade, muita oportunidade nessa caixa, né, nessa vertical. Corporativo privado, como bancos, seguradoras, birôs, clínicas, hospitais, são clientes que já investem há um tempo um pouco maior, aí na maioria das vezes já possuem um conceito melhor da digitalização, da solução de digitalização como um todo, não só do scanner. Tá? E por último, as verticais e nichos. Verticais e nichos são os profissionais liberais, advogados, negócios muito específicos, clínicas, laboratórios, empresas pequenas, concessionárias de veículos, são todos esses nichos muito específicos que antigamente não demandavam e, por exigência da lei, em muitos casos hoje estão tendo que migrar para a documentação digital. Isso é muito bom para a Kodak, muito bom para vocês, que são os canais que estão acompanhando esse mercado. Tá? Hoje a gente pode comentar aí que 50% do que se vende
tá? No mercado de digitalização, quando a gente fala de hardware, vai para governo. Tá? A gente está falando de um mercado, no caso do Brasil, aí, de aproximadamente 120 a 130 mil unidades por ano, se não me engano, 50% disso vai para governo. Tá? Então, o governo continua sendo o mercado que mais consome solução digital. E nesse caso, eu estou comentando só de hardware, tá? Não se esqueçam que ainda envolve a parte de software, a parte de serviços, de customização, de garantia, tá? Tem uma série de outros pontos aí que a gente pode levar em consideração para aumentar esse número. 40% vai para o corporativo privado. Então, as grandes empresas, os birôs de serviço, os varejistas, comércio em geral, clínicas, hospitais, e 10% para os mercados verticais. A gente sabe que vender para governo é difícil, vender para o mercado corporativo, eu acho que é um pouco mais difícil, até porque o cliente perde aquele conceito de fidelização, né? O relacionamento conta, mas conta muito mais o preço mais baixo. Então ninguém vai comprar um pouco mais, pagar mais caro por um produto similar, sendo que um outro fabricante pode oferecer um preço menor. Tá? E no caso das verticais, dos nichos, aí sim está um mercado que é pouco explorado. Eu sei que às vezes é muito difícil você investir no mercado pequeno, vender 10, 20, 30 scanners para cada, ou licenças de software para cada um dos clientes. Tá? É mais complicado vender para mercados pequenos, mas por incrível que pareça, e alguns de vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é um mercado que a gente consegue ter uma margem um pouquinho mais saudável. Tá? Consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, apesar de não ser uma quantidade que justifique muitas vezes o trabalho, mas vale a pena. Tá? É algo que está crescendo bastante. Necessidades dos clientes hoje. Hoje eu divido as necessidades em 3 etapas. Que tipo de perfil de cliente nós temos hoje? Tá? Então nós temos cliente de adoção. Então, isso. Por que eu estou mostrando isso? Porque muitos e muitos órgãos de governo se encaixam nessas três etapas. A adoção são pequenas empresas, mercados verticais e muitas secretarias, muitos órgãos do governo, que são as empresas que hoje não trabalham com nada digitalizado, tá? Basicamente trabalham com papel. Então a gente tem muito isso dentro do governo, muita burocracia, muito legado, muito documento antigo guardado, e quando se tem a necessidade de trabalhar com esses documentos, as pessoas vão até o documento, levam até a copiadora, efetuam uma cópia e mandam o documento físico para um processo, para iniciar, para dar continuidade ao processo. Tá? O segundo passo seria a expansão. Então, existem empresas e órgãos governamentais, por exemplo, as estatais e principalmente o judiciário, que já trabalham com algum nível de digitalização, seja ele com scanner, seja ele com multifuncionais, ok? Mas que já tem uma ideia, já fazem digitalização, só que sem muita inteligência na informação. Então, digitalizam para manter armazenado num HD, digitalizam para salvar o arquivo na rede, digitalizam para enviar o arquivo por e-mail, mas não trabalham com ferramentas que proporcionam maior inteligência para a informação. E quando eu falo inteligência, seja um ERP, seja um software GED, seja uma solução de ECM, que vai gerenciar todo esse conteúdo e tornar a informação mais rápida, ok? E por último, otimização. Tá? Nesse caso, já os bancos, as empresas de grande porte, mais tecnologicamente evoluídas, os BPOs, já trabalham sim com o conceito mais moderno de digitalização. Tá? Nesse ponto, o que nós podemos oferecer é otimizar. Então, ele já trabalha com a solução de captura muito boa, já trabalha com um scanner muito bom. Então, o que mais a gente consegue oferecer para deixar mais rápido, para deixar melhor, tá? Para diminuir erro humano, para deixar o processo mais ágil. Tá? Nesse ponto também, é algo que a Kodak já tem ferramentas um pouco mais evoluídas, um pouco mais tecnologicamente avançadas para ajudar os nossos clientes a passar dessa barreira. A gente acredita aí que 10% do mercado esteja nesse ponto, ou seja, já tenha o mercado não, mas já tenha a tecnologia internamente, né, internamente dizendo, evoluída, tá, avançada, e precisa de um mínimo de otimização. 30% estão na fase de expansão, ou seja, o cliente que já conhece algo, mas que não trata a informação de forma inteligente. Ou seja, não trabalha com ferramentas de gerenciamento de arquivos ou ferramentas de gerenciamento de conteúdo para expandir a utilização dessa informação.
E por último, a maior parte, quase 60% aí, trabalhando no sistema de adoção. Então tem muitos e muitos e muitos clientes que hoje trabalham basicamente com papel. Quando precisa digitalizar, é o mínimo possível. É para enviar por e-mail, é para salvar o arquivo na pastinha. Tá? Mas esse tipo de cliente é o cliente que a gente tem que mirar. Tá? E eu acredito que, pelo que a gente vem vendo nos últimos 2 ou 3 anos, aqui no Brasil o mercado de governo está dentro dessa parte de adoção, no máximo migrando para a expansão. Então existe muita oportunidade, existe muito mercado para a gente poder oferecer, para a gente crescer. Legal? Continuando, tipos de oportunidade. Tá? Quando a gente fala de tipos de oportunidade, e aí eu estou, de novo, comentando apenas de oportunidade de venda para governo, a gente consegue dividir aí em 2 casos, oportunidades trabalhadas e oportunidades captadas. Quem já tem conhecimento e já vende para governo há algum tempo, conhece bem esses 2 conceitos, tá? Quem não conhece, vou fazer um breve resumo, tá? Basicamente, oportunidades trabalhadas são as oportunidades onde a Kodak ou os parceiros, no caso vocês, iniciam o desenvolvimento do trabalho desde o início com o cliente final, com o cliente de governo. Então, como que eu faço isso? Basicamente, relacionamento, visitando, conversando com o cliente, para tentar captar, ó, eu vou precisar de scanner daqui a 1 ano, daqui 3 meses, daqui 6 meses, e nessa deixa que o cliente dá, a gente começa a desenvolver, você vai precisar de que tipo de scanner, tá? Para que tipo de serviço, o que você precisa digitalizar, vai ter um tempo para isso, você tem um prazo para entregar, tá? Que tipo de solução você precisa, tá? Então, a partir do início de um trabalho, o desenvolvimento de um trabalho de oportunidade para venda ou oportunidade de negócio, tá? A gente coloca como oportunidade de trabalhar porque é um negócio que, desde o início até o final, até a disputa do pregão, é acompanhada pelo canal ou pela Kodak. Então, todo o processo de pré-venda, toda a parte consultiva do negócio é feita pelo canal e pela Kodak. Tá? Quando eu tenho uma oportunidade de venda trabalhada, a chance de sucesso é bem maior. O nível de competitividade da Kodak e de seus parceiros é alto. Tá? Então, a possibilidade da Kodak conseguir vender com uma margem superior, tá? E do canal conseguir vender com uma margem superior e tendo mais tranquilidade, ou seja, com poucos concorrentes ou com concorrentes com equipamentos mais altos, ou bem mais altos, na verdade, que não ofereçam risco, é maior. Ok? Nesse caso, as oportunidades são trabalhadas. Tá? A Kodak briga muito, a gente conversa muito com os canais, eu, Gisele, Adriana, Davi, Alex, Thaís, justamente para a gente tentar sempre trazer as oportunidades para esse nível. Tá? Então, oportunidades trabalhadas, começar desde o início com as oportunidades de venda. Um outro tipo de oportunidade são as oportunidades captadas. Tá? As captadas são oportunidades de venda ou projetos desenvolvidos muitas vezes por outros fabricantes ou por outros canais, onde nesse caso o canal ou a Kodak encontra a possibilidade de participar do negócio. É um negócio que foi desenhado para outro tipo de solução e a gente tenta adaptar as nossas soluções ou enviar questionamentos, pedidos de esclarecimentos para a gente tentar ser competitivo nesse negócio. Tá? Então não é algo que foi iniciado pela parceria Kodak-Canal, mas é algo que a gente tenta participar. Nesse caso, nesse tipo de negócio, oportunidades captadas, o nível de competitividade é baixo. Tá? Geralmente, a gente tem que entrar com equipamento de maior porte, ou tem que agregar uma solução de um parceiro, de um terceiro, para poder oferecer o que o cliente está pedindo. Okay? Então, nosso objetivo é sempre trabalhar com oportunidades trabalhadas, desde o início. Se não houver essa possibilidade, vamos para as oportunidades captadas. Mas as duas são negócios rentáveis, vamos dizer assim. Uma mais difícil que a outra. Tempo de desenvolvimento, pessoal. Existe um tempo médio entre o início e a finalização de uma oportunidade de venda para governo. Tá? Por isso que eu falo que é bem diferente você vender para governo e você vender para o mercado privado ou para um cliente vertical. Tá? Em alguns casos, as oportunidades trabalhadas, tá? Entre o início do processo, o início das conversas com o cliente e o final, ou seja, a disputa do pregão, a disputa mesmo para a finalização do processo, pode durar até 2 anos.
Então, nós já pegamos casos aqui dentro da Kodak, projetos de grande porte, projetos em clientes como o Banco do Brasil, como Caixa, como tribunais de justiça no Brasil inteiro aí, que o projeto inteiro durou de 1 ano e meio a 2 anos para ser finalizado. Tá? Demora bastante, mas são geralmente essas oportunidades trabalhadas são as oportunidades onde a gente corre menos risco, onde a possibilidade de sucesso é grande. Tá? E no caso das oportunidades captadas, por que captadas? Porque geralmente a gente consegue pegar esse projeto quando ele já está para ser publicado ou já publicado. Tá? Então é um edital que já está em vias de publicação ou já foi publicado. Então, nesse caso, o tempo é imediato, assim, o prazo para trabalho. É imediato, no máximo 1 mês, 2 meses, que é o tempo do acontecimento do pregão. Como eu comentei, nesse caso das oportunidades captadas, é mais complicado a gente ter sucesso, não é impossível. Tá? Mas a possibilidade de ter sucesso é menor do que nas oportunidades trabalhadas. Então, sim, processos de venda para governo demoram. Tá? Não acontecem de uma hora para outra, não geram resultado de uma hora para outra. Muitas vezes a gente ganha o processo, tá? Ganha o edital, e é uma ata de registro de preço, e essa ata vai ficar válida por 1 ano. E dentro desse 1 ano, o cliente pode vir a comprar só no último mês. Ou a gente pode ter adesão só nos últimos 6 meses. Ou o cliente pode vir a não comprar nada. Tá? Então, existem várias possibilidades. A maioria das vezes com sucesso. Mas algumas vezes acontece isso do cliente, apesar de finalizar o processo de pregão, o processo do edital, não vir a comprar nada ou comprar uma quantidade pequena. Legal? Qual que é o fluxo que a gente segue geralmente para as oportunidades trabalhadas? O que é o ideal fazer? O que é o ideal? A forma de trabalhar, de trabalho, tá? Então, eu dividi em 3 passos aí, depois eu vou enviar essa gravação para vocês, ou essa apresentação para vocês, para quem tiver dúvidas, tá? É claro, novamente, a gente não está tentando ensinar nada para ninguém aqui. Basicamente, dividir o nosso conhecimento. Tá? Então, os 3 pontos para as oportunidades trabalhadas, olhando muito mais a parte de pré-vendas e da parte de vendas também. Reuniões com os clientes, reuniões com a Kodak e retorno com o cliente. Quando eu falo reuniões com clientes, é o quê? É o conceito de você descobrir o que o cliente precisa. Quando ele tiver uma oportunidade, eu estou pensando em comprar scanners ou soluções de digitalização no futuro. Então, olhando por esse lado, o que eu preciso fazer? Tá? Então, basicamente, todas as oportunidades de venda surgem em cima do relacionamento que vocês têm que ter com o cliente final. Tá? É dessa forma que Gisele e que a Adriana trabalham hoje e que obtêm sucesso, e em conjunto com vocês a gente consegue desenvolver essas oportunidades de venda. Então, primeiro, relacionamento. Tá? Visitando clientes, mapeando os projetos que podem sair agora, que podem sair daqui 2 anos, mas o importante é você ter informação na mão o quanto antes. Entender o que o cliente precisa com a maior brevidade possível. Avaliar se as soluções que nós temos para oferecer hoje, sejam elas só Kodak ou mistas, ou seja, as soluções Kodak com as soluções que vocês possuem, tá? Atendem de forma plena às necessidades do cliente. Tá? E se não atendem, checar o que a gente precisa fazer para poder atender. Tá? Esse é o primeiro passo, reunião de vocês com o cliente final, as visitas que vocês têm que fazer. Segundo passo, reuniões com a Kodak. Já tenho informação na mão, traz para dentro de casa. Tá? Fala com o seu channel manager, tá aí o Alex, tá aí a Thaís, em conjunto também com as 2 Adrianas agora, né? A Adriana Vale e a Adriana de Serviços, e também com a Gisele, sobre qual é a estratégia para esse cliente, né? Como que a gente dimensiona o que vai ser oferecido, tem como customizar, tem como alterar, é melhor fazer um termo de referência específico para ser um pouquinho mais competitivo, tá? Isso tem que ser levado em conta. E por último, e não menos importante, que a gente tem que ficar atento, o retorno com o cliente. Então, o que é o retorno com o cliente? Depois da estratégia já alinhada, nós vamos oferecer dessa forma esse tipo de serviço, ou esse tipo de solução, esse modelo, tá? Apresentar o que a gente tem para o cliente, seja essa apresentação, e muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto, pode ser feita em conjunto com pré-venda da Kodak, eu, ou o Thiago, ou o Leandro, no caso das soluções de software também, apresentar casos de sucesso similares. Nós já vendemos esse tipo de produto ou esse tipo de solução para os clientes tal, para um banco específico, ou para tribunais específicos, ou para órgãos de governos
que tem o mesmo tipo de solução e necessidade que vocês têm hoje. Apresentar o termo de referência, tá? Como vocês sabem, eu a cada 6 meses atualizo os termos de referência, são as planilhas em Excel, comparando os equipamentos Kodak versus os equipamentos da concorrência, sempre deixando no mínimo 3 ou 4 concorrentes versus os equipamentos da Kodak, com o objetivo de deixar as nossas soluções mais competitivas. Tá? Não tem nada de errado nisso. Ou seja, a gente tenta oferecer para o cliente uma solução Kodak e tentar sugerir para o cliente final as especificações que deixam o equipamento Kodak mais competitivo, ou seja, concorrendo com o equipamento de maior porte de uma Vision, de uma Fujitsu, de concorrente A, B, C ou D. Ok? Então, basicamente, seria esse passo. E por último, no caso do retorno com o cliente, e isso é muito importante, tá? Muito importante, é algo que funciona direitinho. A gente tenta sempre fazer uma POC, sempre fazer uma demonstração, sempre fazer com que o cliente conheça o equipamento, conheça a solução, conheça o software Kodak. Tá? Ele testar essa máquina por uma semana, 15 dias, um mês, tanto faz. Isso ajuda muito na tomada de decisão. Sempre com o consentimento do cliente, é claro. Ok? Dentro das oportunidades trabalhadas ainda, caso essa proposta de trabalho seja aceita, ou o cliente dê o seu consentimento, do início até o fim do processo, como eu já havia comentado, 3 passos muito importantes. Monitorar a publicação do edital. Então, ficar atento se não houve nenhuma alteração entre os inícios de trabalho, a apresentação do termo de referência até a parte da publicação do edital. Se certificar ao tempo inteiro se toda a documentação necessária para o desenvolvimento dessa oportunidade, para a participação desse pregão está correta. Catálogo, certificados, certidões internas, tá? Toda a documentação mais burocrática em relação ao canal de vocês, em relação a Kodak, assinaturas, tudo isso tem que ser o tempo inteiro monitorado. O tempo inteiro a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque já perdemos editais por detalhes. Falta de uma assinatura, falta de um documento autenticado. Esse é o tipo de erro que é praticamente, assim, não vou dizer que é comum, mas é algo que quando acontece, perder um edital, uma grande oportunidade de venda, por uma falha simples dessa, acaba deixando todo mundo aí chateado, para não falar outra palavra. Acompanhar as possíveis alterações nas especificações ou pedidos de esclarecimento. Lembre-se que para toda e qualquer alteração necessária, existe um prazo para fazer questionamento ao cliente. Tá? Existe um prazo que a gente tem para poder checar ou solicitar ou responder esses pedidos de esclarecimento. Para apoiar o cliente nas respostas, isso tudo existe um prazo. Então temos que ser organizados para tentar fazer isso da forma mais rápida possível, ou seja, tomando o maior cuidado possível. No caso das oportunidades captadas, tá? O processo é um pouquinho diferente. Então, no caso de oportunidades captadas, os pontos principais se inicia na análise do edital que já foi publicado. Nesse caso, como a gente já tinha comentado antes, a possibilidade de sucesso diminui um pouco, mas não é impossível. Tá? Então, o nosso objetivo é descobrir para qual equipamento ou para qual solução de mercado aquele negócio foi escrito. Tá? Checar se esse equipamento da concorrência atende realmente a todos os pontos. Se existe alguma brecha onde a gente possa fazer um pedido de esclarecimento, tá? Enviar um pedido, ou fazer uma consulta técnica para tentar adaptar as soluções daquela área do canal, principalmente, para a gente conseguir participar dessa oportunidade. Tá? E depois, com essas informações já na mão, o máximo de detalhes possíveis, fazer uma reunião com a Kodak, nesse caso o canal, para fazer um alinhamento de estratégia de atendimento, verificar o que é possível, se vai ser possível entrar com as soluções Kodak, ou será necessário a gente colocar uma solução, integrar um scanner, uma solução software Kodak com uma solução de terceiros ou equipamentos de terceiros. Tá? Hoje é muito comum a gente acompanhar no mercado aí
editais onde seja um lote misto, um edital de serviço que envolva impressão e digitalização. Tá? Então é muito, muito importante a gente ficar atento nessa integração, oferecer não só o hardware, como a parte de serviços, a parte de software, tentar fazer a oferta mais completa do que nós temos. E ficar muito atento com esses detalhes, principalmente a parte de serviços. E caso não seja possível customizar, como eu comentei, uma ferramenta, um software Kodak, um equipamento Kodak, checar a possibilidade de integração com soluções de parceiros. Pontos importantes de pré-venda, nesse caso são os mesmos pontos que eu já tinha citado para as oportunidades trabalhadas. Então, conhecer a concorrência, se manter atualizado. Para que negócio, para qual fabricante essa oportunidade foi desenhada. Tá? Vamos conhecer os detalhes de com quem eu estou concorrendo. Tá? Se existe algum ponto fraco onde a gente consiga explorar, onde a gente possa explorar para poder levar algum tipo de vantagem na hora do pregão. Ou fazer algum tipo de questionamento que deixa a Kodak e as soluções dos parceiros Kodak mais competitivas. Okay? Que a gente possa ter algum tipo de vantagem para ter sucesso nessa oportunidade de venda. Passando agora para um dos pontos mais importantes da apresentação, eu acho que nesse caso é o mais importante para quando a gente fala de venda para governo. Eu já comentei um pouquinho nos slides anteriores, é relacionamento com o cliente. Pessoal, venda para governo é relacionamento para cliente, tá? Principalmente porque o nosso foco sempre é desenvolver as vendas para oportunidades trabalhadas, tá? Então, relacionamento é o principal. Por que é o principal? É muito bom você ter clientes novos, tentar abrir clientes novos. Mas um dos principais pontos é você manter os clientes atuais. Tá? É aí que está o desafio. E em cima do relacionamento que a gente consegue agendar as reuniões com pessoas estratégicas, que é o que Gisele e a Adriana fazem muito bem hoje. Quem já conhece, quem já trabalha com elas, a maioria de vocês aí sabem desse tipo de trabalho. Ok? Acompanhar as oportunidades, fazer envio de equipamentos de demonstração, fazer todo aquele trabalho consultivo. Quando eu falo consultivo a toda e qualquer necessidade que o cliente tiver durante o processo de desenhar, literalmente, se estiver desenhando a oportunidade de venda para governo, a gente tem que estar perto. Tá? E aí que entra o relacionamento. Quando o cliente tiver uma necessidade, ou eu tenho dúvida, o que é GED? Não sei, nunca trabalhei. A primeira pessoa que o cliente vai ligar, para que a pessoa vai ligar, é a pessoa que tem relacionamento. Tá? Então, as Hunters, por exemplo, são a porta de entrada de várias oportunidades de negócio. Tá? Aqui para dentro, do nosso negócio. Mas nós temos uma limitação física em relação a isso. Hoje nós temos 2 Hunters dividindo todo o território nacional. Tá? Quando a gente fala de vendas de hardware, 3 Hunters agora com a nova Adriana, que é a pessoa de serviços. Tá? E vocês sabem que hoje a gente consegue, hoje a Kodak vende através de seus canais para clientes no Rio Grande do Sul, para clientes no Rio Grande do Norte, para clientes no Acre, para clientes no Piauí, para clientes no Rio de Janeiro, e é muito difícil fazer esse acompanhamento físico, fazer visitas constantemente, principalmente algo que não foi planejado, tá? Visitas não planejadas, visitas não organizadas. Nesse ponto a gente precisa muito de vocês, precisamos muito do canal, tá? Por quê? Porque muitas vezes o time de vendas da Kodak abre a porta, ou seja, descobre a oportunidade, ou inicia o trabalho, uma oportunidade de vendas num cliente que às vezes fica muito longe, e a gente precisa dos canais para fazer o acompanhamento, para fazer o monitoramento dessa oportunidade, para entrar em contato, para visitar quando é necessário, e nesse ponto a gente ainda está sentindo falta, tá? A gente ainda precisa um pouco mais de vocês. Tá? Nesse ponto é um ponto que hoje a gente precisa bastante do apoio dos canais, tá? Para monitorar as oportunidades de venda. Como eu já comentei, relacionamento com o cliente é um dos principais pontos da apresentação, um dos principais pontos do negócio para esse tipo de oportunidade. Então, não dicas, mas pedidos que a Kodak faz. Coloque todo o seu foco na qualidade de atendimento. Tá? O cliente final vai ligar para você, vai confiar em você e vai te fazer vai fazer com que você seja um ponto de referência. Quando eu precisar de scanner, para quem que eu ligo?
Quando precisar de solução de captura, software, para quem que eu ligo? Tá? Aí entra o relacionamento. A confiança e o relacionamento a longo prazo. Legal? Manter os clientes atuais é tão importante quanto desenvolver os clientes novos. Tá? Isso só se consegue com relacionamento, com confiança, com contato contínuo. Tá? E principalmente não deixar para depois o que a gente pode atender, o cliente que a gente pode atender agora. Então, fazer contato, ligar, visitar, apoiar, não só quando o cliente está tendo uma oportunidade de vendas, tá? Mas, ó, eu não vou precisar de scanner esse ano, vou precisar de scanner só para o ano que vem. Mesmo assim, 2 a 3 vezes no ano, tenta fazer uma visita, tenta ligar, falar, ó, tá tudo bem aí? Tá precisando de algo? Tem algum projeto para o futuro? Tem que manter contato constante. Constante, não se esqueçam disso, tá? Se você for esquecido, é um prejuízo que você vai ter. Outro ponto muito importante onde o relacionamento está envolvido diretamente, como eu já comentei anteriormente, em muitas das vezes a gente consegue ganhar o edital, certo? O parceiro ganha o edital com soluções Kodak, é uma ata, e em cima do relacionamento a gente tem que brigar, tem que correr atrás para as adesões, para os pedidos, para trazer essas vendas para dentro de casa. Certo? Então, existem oportunidades de venda onde é muito difícil o cliente comprar a máquina. Então, existe o edital, existe a ata de registro de preço, e a gente sabe o trabalho que dá trazer as vendas, gerar demanda já com o negócio ganho. Tá? Nesse ponto, de novo, o time da Kodak está completo aqui para apoiar vocês no que for necessário, para visitar cliente, a parte de pré-venda, a parte de pós-venda, principalmente os vendedores. Tá? A gente precisa da dedicação de vocês e cada vez mais do empenho de vocês para trazer esse número para dentro de casa. Estamos quase finalizando. Eu só quero vou comentar agora com vocês a parte um pouquinho mais técnica em relação aos comparativos e aos termos de referência. Tá? A apresentação em si tinha mais detalhes, tanto é que a apresentação em PDF que vocês devem receber será mais completa, tá? Mas agora eu vou comentar eu vou fazer um overview sobre o padrão de documento, ou a forma como a gente trabalha na parte de pré-vendas aqui, e que eu gostaria que todos vocês trabalhassem, tá? A maioria dos canais que atendem governo já trabalham assim. Então, surgiu uma oportunidade de venda para governo, um edital captado ou trabalhado, pessoal, a Kodak, por padrão, desenvolve o que a gente chama de termos de referência. O termo de referência basicamente é um texto, uma sugestão de especificação técnica que a gente passa para os clientes, tá? Com o objetivo do quê? De oferecer uma solução completa, adaptada ao que o cliente precisa, para o dia a dia, para o serviço de digitalização que ele precisa contratar. Mas nesse caso, dos termos de referência que a Kodak desenvolve, como eu já comentei anteriormente, é um termo de referência adaptado à necessidade do cliente, mas com foco no equipamento Kodak. No caso da planilha que vocês estão vendo aí, do pedaço de planilha, eu separei algumas partes do termo de referência do I940, que foi feito pela equipe de pré-vendas aqui da Kodak, onde a gente pode ver que, nesse caso, as especificações do I940 foram adaptadas para o 940 concorrer com equipamentos de maior porte. Fujitsu 7160, a Vision AD230, Epson DS510, são todos equipamentos que têm o mesmo perfil de equipamento Kodak, tá, do 940. Então, são scanners profissionais, scanners de mesa com ADF, que tem um ciclo mínimo de 1000 páginas, que trabalham com USB, que tem resolução de saída de 1200 dpi, mas as outras especificações, os detalhes que estão nesse termo de referência, fazem com que os equipamentos de menor porte da Fujitsu, da Vision e da Epson não consigam participar. Tá? Nosso objetivo nesse caso é, claro, aumentar a competitividade do que nós vamos oferecer. Legal? Então, nós temos esse termo de referência para todos os produtos que a Kodak oferece. Toda a linha de scanners, toda a linha de softwares, toda a linha de microfilme. Temos esse termo de referência também para a parte de serviços. Então, tudo que a Kodak oferece hoje no mercado, nós temos os termos de referências prontos e que podem ser enviados para vocês através do gerente de canais. Tá? Basta solicitar, está na mão. O objetivo é ajudar o cliente numa tomada de decisão mais rápida e, é claro, trazer essa oportunidade de vendas para dentro de casa, né? Kodak Canal. Kodak Canal.
Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de análise comparativa. Nesse caso é o famoso comparativo técnico. Tá? Vou explicar para vocês os pontos, alguns diferenciais. Tá? Toda a parte de análise comparativa, tá? Ela acontece tanto para oportunidades trabalhadas quanto para oportunidades captadas. Tá? Muito comum em oportunidades captadas também. Então, durante o desenvolvimento dessa oportunidade, a Kodak a Kodak e o canal gera 3, 4, 5 comparativos diferentes. Todas as vezes que há uma alteração na especificação, seja ela via questionamento, seja ela pré-publicação, tá? A gente consegue fazer, a gente consegue não, a gente precisa fazer uma análise do edital de forma completa. Não só as informações técnicas, mas a parte documental, a quantidade, qual que é o preço mínimo, tudo isso tem que ser analisado. Tá? Tudo isso tem que ser analisado. O que a Kodak sempre pede para vocês? Tá? A gente não vê problema em desenvolver os comparativos técnicos, mas, por padrão, até para que vocês sejam cada vez mais preparados, tá? O que nós pedimos é o seguinte: chegou uma oportunidade de venda através de um canal. O primeiro comparativo, ou uma análise prévia, tá, dessa oportunidade tem que ser feita pelo canal, pela pessoa de pré-vendas do canal. Tá? Faça um comparativo prévio, envie isso para o seu gerente de canais e aqui dentro, eu em conjunto com a Thaís, em conjunto com o Alex, vamos fazer uma segunda análise, completar esse documento e tentar, através dessa segunda análise um pouco mais detalhada, dizer onde a gente pode agir, onde a gente pode questionar, onde a Kodak atende, onde a Kodak não atende, que tipo de equipamento é o ideal, mensurar, né, que tipo de equipamento vai ser o ideal, que tipo de solução é ideal para essa oportunidade de venda. Tá? E nesse comparativo tem alguns detalhes. Então, quanto mais completo tiver, quanto mais completo vocês enviarem para a gente, mais completa vai ser a resposta e menor vai ser a possibilidade de falha. Tá? Todas essas informações ajudam a precificar as ofertas que nós vamos fazer no dia do pregão. Tá? Então, qual preço que a gente vai entrar, que tipo de solução, se vai precisar de um acessório, qual que vai ser o SLA que o cliente está pedindo. Tá? Que tipo de oferta que a área de serviços, o KSS, consegue fazer. Esses detalhes todos são analisados em cima do comparativo que vocês têm que fazer, o inicial. Tá? E aí, em cima desse comparativo, a gente vai completando e deixando cada vez mais detalhada essa análise. Tá? Eu sempre vou deixar, só explicar esse padrão que a gente utiliza aqui. Tá? Do lado esquerdo, no caso comparativo técnico, vocês podem ver que são as especificações que o cliente pede. Tá? E aí do lado direito a gente sempre vai listar todos os fabricantes, os modelos dos fabricantes e nas colunas o máximo de detalhes possível. Então, velocidade dos scanners, todas as vezes que for algo que o equipamento Kodak ou o equipamento da concorrência atenda, sempre vai estar destacado na cor verde. Se é um ponto onde a informação não foi encontrada ou não foi confirmada, ou um ponto de atenção, por exemplo, uma necessidade de um tipo de software que a Kodak não oferece. Tá? Eu não coloco como não atende vermelho. Tá? Eu coloco como na cor amarela, destaque em fundo amarelo. Por quê? Se é algo que eu consigo colocar, um software que eu tenho que agregar, e esse software pode ser fornecido por um parceiro, ou pode ser fornecido pelo canal, fica em amarelo. É um ponto de atenção. E caso seja um detalhe onde não existe possibilidade de atendimento, por exemplo, o edital aqui está pedindo no mínimo 20 folhas no ADF. Capacidade para 20 folhas, e o nosso equipamento só tem capacidade para 10 folhas, aí sim vai estar marcado com a cor vermelha de fundo. Tá? Por quê? Porque é uma diferença física, é algo que não pode ser adaptado. Tá? Então, verde, quando eu atendo. Amarelo, quando é um ponto de atenção ou uma informação não encontrada. E vermelho, quando aquele item não é atendido por um equipamento específico ou por uma solução específica. Ok? Para finalizar, tem mais 2 ou 3 slides só. Por que digitalizar com scanners e não multifuncionais? Tá? Isso é um caso que a gente pega bastante dentro do governo. O governo, nos últimos 10 anos, investiu muito nesses multifuncionais gigantes, com tela de LCD, que imprime, copia, digitaliza, faz café, de tudo. Tá? Então, por que digitalizar com scanners profissionais e não multifuncionais? Existem alguns pontos aí que os clientes de governo principalmente não conhecem. Tá? Quais são as vantagens de se digitalizar com um scanner profissional? Primeiro, a grande maioria dos multifuncionais não possui duplex. Os que possuem, tá, possuem o que a gente chama de RADF.
O RADF é um mecanismo que faz a inversão do lado da folha de forma mecânica. Então, o papel dá uma volta dentro do scanner, do multifuncional, para poder digitalizar o verso. Com isso, a velocidade de digitalização cai bastante. E a possibilidade de danificar o documento, caso seja um documento muito fino ou muito grosso, também é gigante. Tá? A vantagem para o scanner profissional, tá? Todos os scanners Kodak, todos sem exceção, do menor até o mais potente, que é o i5850, são duplex de passada única. Passou uma vez só, digitaliza os dois lados. Ok? Processamento de imagem. Multifuncionais não possuem processamento de imagem avançado. E o que é processamento de imagem, pessoal? A melhoria da imagem é a capacidade de você poder eliminar o verso em branco, fazer a rotação automática, tá? Você completar a borda, eliminar furo de fichário. São itens que para um scanner é comum, é normal. O 940, que é o menor equipamento, é capaz de fazer, só que nos multifuncionais não consegue, não possuem esse recurso. Então, para fazer um OCR, eu quero gerar um PDF pesquisável, quero gerar um documento do Word, diretamente editável, tá? Os multifuncionais não conseguem fazer. Se você precisar fazer um PDF pesquisável, na maioria dos multifuncionais, você vai ter que fazer a digitalização pelo multifuncional, pegar aquele arquivo pronto, TIFF, JPEG, PDF, e jogar ele para dentro de um outro software para poder fazer o CR e aí depois sim salvar. No caso dos scanners profissionais, isso tudo é feito de forma automática. Ok? Software de captura é muito mais simples quando a gente fala dos softwares, das ferramentas fornecidas por scanners profissionais. Um ponto importante é o tamanho das imagens que os scanners profissionais conseguem fornecer e o tamanho das imagens que o multifuncional consegue fornecer. As ferramentas de compactação de imagem versus qualidade de um scanner profissional são bem superiores relacionados a um multifuncional. Tá? O scanner é feito para isso, só para isso. É uma ferramenta especializada na digitalização. Tempo de digitalização e principalmente a parte de custos, tá? Você ter um multifuncional hoje digitalizando é caro. Por que é caro? Porque se um multifuncional, vou dar um exemplo, fica sem o cartucho de toner, acabou o toner do multifuncional na parte de impressão, o scanner para de funcionar também. A parte de digitalização do multifuncional para. Acabou o papel na bandeja para imprimir, o multifuncional para de funcionar. Tá? Tá faltando um rolete na parte de saída de impressão, deu um código de erro na parte de impressora multifuncional, parou de funcionar. Já o scanner não. O que você tem de consumível no scanner são 4 ou 6 roletes de borracha. Tá? Fora isso, o equipamento está 100% funcionando o tempo inteiro. Legal? Manutenção baixa, custo baixo e principalmente muita funcionalidade. Para encerrar, pessoal, vou mostrar para vocês só como os dois últimos slides o line-up da Kodak, né, que a gente tem no nosso portfólio de forma mais atualizada. Então aqui vale a pena comentar que a linha de produtos Kodak foi premiada novamente pelo BLI, tá, pelo Bird Lab, como a melhor linha de scanners do segmento, a melhor linha de scanners do ano, para 2017. Então nossos produtos variam aí, equipamentos de 20 folhas por minuto, que é o i940, bastante conhecido, até máquinas de grande porte, são lançamentos Kodak. Nesse caso aí, o i5650S, que é a parte do sorter, e o i5850S, que é o sorter também. Como vocês podem ver ali na imagem do i5650, existe um novo produto, não é acessório, tá? É um novo produto que permite que as folhas, depois de serem digitalizadas, sejam separadas em bandejas diferentes. Nesse caso, esse novo produto, né, são dois novos produtos, um seria o 5650 Sorter, né, S, e o outro é o 5850 Sorter. Tem a mesma solução para o 5650 e para o 5850. Legal? Mais para frente eu mando mais informações para vocês sobre isso. E para fechar, a parte de portfólio de software, que, como vocês já sabem, nós temos o Kodak Capture Pro, Info Input Solution, Info Input Express e o CAMS, que é a nossa ferramenta de monitoramento de equipamentos. Legal? Espero que essa apresentação agregue no dia a dia de vocês, tá? Que eu tenha passado informações úteis. Todo e qualquer apoio que vocês precisarem, vocês podem contar com o time de pré-vendas Kodak, pós-venda Kodak e principalmente com o time de vendas. Ok? Esse vídeo vai ser disponibilizado e logo mais vocês devem receber o link para vocês poderem assistir ou compartilhar essa apresentação com todos. E quem precisar da apresentação em PDF, entre em contato com o gerente de canais e faça uma solicitação.
ok? Dúvidas, por favor, enviem as dúvidas aí através do chat. Esse ícone com símbolo de interrogação que está do lado direito da sua tela, ok? Eu vou dar um pause aqui, a gente vai ficar mais uns 5 ou 10 minutos conectados para poder responder as dúvidas para vocês. Um abraço a todos e boa tarde.